ao meu coração. E realmente, amados, que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus que é perfeito, possa fazer com que os nossos ouvidos sejam abertos, que a nossa mente, em nome de Jesus, que todos os nossos pensamentos sejam levados cativos à obediência ao Senhor. Amém? Que em nome de Jesus, sabe, nenhuma distração, nenhuma confusão, nenhuma distorção, em nome de Jesus, venha impedir o propósito de Deus de se cumprir nessa noite através da palavra dEle. Amém? Eu sou só um canal, só um canal, e um canal que não é perfeito, mas eis-me aqui, eu disse um dia para o Senhor, e todas as vezes que me chamam, eu falo: Senhor, és Tu, então eu quero ir, e eu quero falar daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, e daquilo que o Teu Espírito Santo tem compartilhado comigo. E queridos, essa palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite, o Senhor me deu ela alguns dias atrás. Eu até estive ministrando ela ali para os nossos jovens. E eu coloquei como tema dessa palavra: vivendo o propósito de Deus na contramão da cultura. Vivendo o propósito de Deus na contramão da cultura. Eu não sei quantos de vocês já viram aquela série The Chosen, E a abertura dela, quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei da abertura dessa série, que são vários peixinhos, ali no mar, eles vão circulando. Daqui a pouco, alguns peixinhos ficam verdes, e o que acontece? Eles vão em sentido contrário, E eu falei: uau, Deus, olha aí, um grande exemplo. Sabe, queridos, porque eu creio que o Senhor tem nos chamado para viver o propósito dEle nesse tempo, que eu sei que como os outros tempos não foram fáceis, mas eu digo para nós, eu digo assim para mim, nesse tempo difícil, nesse tempo onde a gente tem ouvido tantas coisas e a cultura tem vindo, A cultura tem vindo, e cultura faz parte do ser humano, nós somos culturais, nós já nascemos numa nação que tem uma cultura. Nós nascemos numa família e cada família tem a sua cultura. Eu e o Júnior somos casados há 26 anos e as famílias totalmente diferentes. Algumas culturas, alguns costumes diferentes, Algumas formas de fazer as coisas diferentes. E aí a gente se une. Oh, meu Deus, Aí dá um choque de cultura. Mas, pela graça do Senhor, o que acontece? O Senhor vai nos mostrando o que Ele tem, a cultura do reino, o que Ele tem para as nossas vidas. A palavra do Senhor vai dando o norte para nós, e sobre a palavra do Senhor nós vamos construindo a cultura do reino dentro do nosso lar. Então a cultura faz parte do ser humano. Mas nessa noite eu quero passear com vocês pelo livro de Daniel. Daniel é um dos personagens da Bíblia que eu admiro muito, muito, muito mesmo. E os seus amigos também, Então o texto está lá em Daniel, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9, que eu vou estar lendo aqui com vocês. Daniel 1, do 1 ao 9. Diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na casa de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito. Presta atenção, que não era qualquer um. Ele não queria qualquer jovem, não,
né? Mas era um jovem sem defeito, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capazes para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua, faz parte da cultura, né? A literatura dos babilônios, ou seja, né, a forma de pensar deles, né? De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir ao rei. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, e a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu aos chefes dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por eles. Então, queridos, aqui nós vemos 3 jovens. 3 jovens que eram de famílias nobres, que tinham muito conhecimento. Eles não eram, sabe, alienados. Não, são jovens que eles foram criados dentro de uma cultura, dentro de princípios, dentro de valores, né, que Deus havia direcionado para o povo de Israel. Então, eles tinham, primeiro, essa cultura muito forte dentro deles, e também eram jovens que estudavam. Sabe, queridos, eu falando para os jovens lá, eu falei, Deus quer colocar vocês em posições de influência. E eu digo para cada um de vocês que estão aqui, Deus quer te colocar numa posição de influência. Seja no seu trabalho, seja, sabe, no seu colégio. Às vezes a gente acha que influenciar é, né, multidões, né, uma grande plateia. Não, queridos. Aonde Deus nos coloca, não importa se é uma pessoa, né, mas se Deus ali quer nos fazer influenciar. E é uma posição que Deus nos coloca para manifestá-lo ali naquele lugar. Então eu acredito que a cada um que está aqui, Deus quer te colocar. Deus quer te colocar numa posição de influência. Sabe, queridos, mas durante muito tempo o povo de Deus ficou alienado. Sabe? Não buscava conhecimento, não buscava, né, estudar, conhecer a cultura. Porque isso é muito importante, né? Então eu acredito que esses jovens, eles eram muito inteligentes, eles eram muito cultos, e o rei da Babilônia estava de olho nesses. Por quê? Porque aí ele queria treinar esses jovens, de acordo com a cultura dele, para que depois esses jovens fizessem o quê? Fossem expandir, fossem ser influência, de acordo com a cultura dos babilônios. Né? Então eles foram tirados do meio do povo, da cultura deles, e foram inseridos dentro de uma cultura contrária a tudo aquilo que eles haviam sido ensinados. Agora eu falo para você, será que eles foram escolhidos? Será que o propósito, né, simplesmente era do rei levá-los, né, para lá, e porque eles eram inteligentes, porque eles eram cultos, porque, né, eles tinham toda a ciência, ou porque havia um propósito de Deus? Será que foi por acaso que eles foram escolhidos? Não, queridos. Eu acredito que na vida daquele que serve a Deus, nada acontece por acaso. Por mais difícil que seja a situação, não acontece por acaso. Eu creio que não foi fácil aqui para esses jovens, né, serem tirados do contexto deles, né, para um outro contexto. Mas algo que eu achei assim interessante e que foi assim decisivo
para que esses 3 jovens cumprissem o propósito de Deus, naquela cultura diferente, naquela cultura pagã, foi a decisão. Foi a decisão de não abrir mão daquilo que foram ensinados, daquilo que os pais ensinaram, daquilo que eles ouviram, né, os pais passarem para eles, de toda a cultura vinda do céu, de toda a direção de Deus, de todos os valores, de todos os princípios. Queridos, e o interessante é que agora eles estavam longe da casa deles, eles podiam dizer assim, bom, agora a gente foi, né, trazido para esse lugar, agora a gente vai ter que se adaptar. Né, a gente vai ter que se adaptar aqui, né, porque afinal de contas, se estamos aqui, né, então precisamos nos adaptar. E aí não tinha pai olhando, não tinha mãe olhando, não tinha sacerdote olhando, não tinha ninguém olhando. E sabe que eu acho assim interessante que muitos hoje que têm, sabe que têm recebido a cultura do reino, que foram ensinados, né, dentro dos princípios do reino de Deus, da palavra de Deus, negociando. Não, eu tenho que me ajustar. Eu tenho que me adaptar, né? Porque, afinal de contas, a gente vive nesse mundo. Mas há uma oração que Jesus fez por nós, ao Pai. Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Há um propósito de Deus para nós, nesse tempo que nós estamos vivendo, queridos. E Daniel e os seus amigos só puderam cumprir o propósito de Deus e fazer com que o nome de Deus fosse glorificado, porque eles decidiram não se contaminar. Talvez aqui a dieta era contra, né, os princípios alimentares, né, porque a gente sabe que o povo de Israel tinha algumas restrições que eles não podiam comer. Então, talvez foi por conta disso que eles decidiram, né, não, a gente não pode comer isso aqui. Ou talvez foi porque todo aquele banquete do rei. E, queridos, presta atenção. Não era qualquer comida. Era comida que o rei comia. Então, era coisa boa, não era? Porque o que ele queria? Atrair? O que ele queria? Agradar, né? Através do estômago. Tem gente que é facinho de ser agradado através do estômago, né? Faz uma comida boa, né? Então ele queria o quê? Agradá-los através do quê? Né? Do prazer, daquelas delícias. Né? Então talvez tudo aquilo era consagrado aos deuses, né? Da Babilônia. Então eles decidiram, não, a gente não vai comer. E assim, olha a coragem desses 3 jovens, porque eles poderiam perder a vida já no início ali, né? Mas como que você não vai comer? Você tem que comer, é isso que tem para comer. Mas, queridos, quando nós temos uma convicção de valores e princípios dentro de nós, incutido no nosso coração, nós não negociamos e nós temos coragem de ir contra uma cultura. Nós não temos medo, nós somos seguros. Nós somos seguros daquilo que nós acreditamos, nós somos seguros daquilo que é a verdade, e nós não negociamos. Salmos 37, 31 diz, ele traz no coração a lei do seu Deus, e nunca pisará em falso. Ou seja, ele sabe onde está pisando. Ele sabe o caminho que está indo. Não, ele não vai desviar. Não importa o que seja oferecido, não importa quais sejam os prazeres, ele não vai se desviar, porque a lei está onde? No coração. E queridos, quando o negócio está no coração, né, pastor Alexandre? Ninguém tira. Não é verdade? Quando está no coração, por quê? É paixão. Não é? Quando a gente decide no coração por algo, aí é paixão, aí pode vir pai, pode vir mãe, né? Às vezes está apaixonado lá pela moça, pelo rapaz, e aí já vem, não, mas olha, não é de Deus para você. Olha, mas veja bem. Tira da cabeça? Não. Ou quando quer fazer uma faculdade, está no coração, ninguém vai arrancar aqui de dentro, eu vou fazer por mais difícil que seja, né? Mas está no coração, queridos, e esse é o tempo de nós termos a palavra de Deus no nosso coração, para não pecarmos contra Ele.
não palavras de homens, mas a palavra de Deus. E Daniel e aqueles 3 jovens tinham a palavra de Deus no coração, por isso eles tinham certeza. E aí eles foram lá e desafiaram, né, aquele servo do rei que ficou encarregado de cuidar deles. Olha, faz o seguinte, dá pra gente só legumes e água durante 10 dias. E você vai ver o que vai acontecer. Se depois de 10 dias, nós estivermos mais fracos, mais debilitados, aí tudo bem. Mas agora, se não, aí nós queremos essa dieta para nós. Né? Então, eles tiveram, sabe, a ousadia de desafiar um sistema. Não desrespeitar, amados. Porque em nenhum momento Daniel e aqueles jovens desrespeitaram o rei. Né? Mas sabe quando você chega com autoridade? Olha, eu te desafio. E se não acontecer, aí a gente vai se submeter, a gente vai comer o que você está oferecendo. Né? E aí depois de 10 dias, a gente sabe o que aconteceu, né? Eles estavam mais fortes do que aqueles outros que foram tratados com os manjares do rei. Outra pergunta, queridos, que eu quero deixar para nós, nessa noite, para nós estarmos pensando, o que nós temos comido nesse tempo? O que tem nos alimentado nesse tempo? Sabe? Do que você tem se alimentado nesse tempo? Porque nesse tempo o que não falta é alimento, né? Para a gente comer. Fisicamente, sim, porque fisicamente a gente precisa se cuidar também, né, do que a gente come, porque a gente sabe que se comer errado, o nosso corpo vai sofrer consequências. E a gente está nessa época fitness, né? Então a gente ouve muito a respeito disso. Então não é desse lado que eu quero falar para você, mas eu quero falar que tipo de alimento você tem comido para alimentar a sua alma, seu espírito. Do que você tem se alimentado nesse tempo? Da palavra de Deus? A gente precisa comer todo dia, não precisa? E a palavra do Senhor, ela é alimento para nós. Ela é pão para nós. Ela é vida para nós. Né? É o que nos sustenta. E quanto nós temos nos alimentado dessa palavra, desse alimento, desse pão. Queridos, porque se a gente não se alimenta da palavra, a gente vai estar se alimentando durante a semana de muitas coisas. Às vezes a gente vem no culto, no domingo à noite, para receber uma palavra, né? Para se alimentar. Você vem, domingo, né? Eu vou lá para me alimentar da palavra de Deus e eu sei que Deus vai falar comigo. Muito bom, aleluia. Mas e na segunda? Na terça? Na quarta? Na quinta? Do que você tem se alimentado? Do que está cheia a tua alma? E às vezes a nossa alma está tão farta, queridos, que a gente não tem fome da palavra de Deus. A gente está tão alimentado com aquilo, né, tão cego com aquilo ali, que aquilo ali já está sustentando a gente. E a gente acaba, sabe, não buscando a palavra do Senhor, não nos alimentando dela. E eles decidiram não se alimentar daquela comida. E claro, para eles lá era física. Mas, queridos, não era a comida, era o valor, era o princípio. Era aquilo que eles tinham aprendido. Então, eles decidiram, nós vamos comer de uma outra comida. Nós vamos se alimentar de um outro alimento, porque nós sabemos que esse alimento vai nos nutrir, esse alimento vai nos sarar. Esse alimento vai, sabe, gerar em nós força, vigor. Tem muitos cristãos, servos de Deus, que estão desnutridos, porque estão se alimentando de porcaria. E aí se arrastam, quando poderiam estar voando no propósito, porque Deus tem um propósito para cada um de nós. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor. Só que estão se alimentando de tanta porcaria,
tanta porcaria, através da internet, através de séries, através, sabe, queridos, de redes, através de grupos de WhatsApp. Eles estão, sabe, cheios de tanta porcaria que não tem força, estão desnutridos, estão enfermos, na alma estão enfermos. E aí, estando enfermos na alma, o Espírito, né, aquilo que nos liga a Deus, aquilo que nos faz ouvir a voz de Deus, ele, sabe, o nosso Espírito não consegue se conectar. Então, nessa noite, né, eu quero desafiar a mim, a você, se nós queremos viver o propósito de Deus na contramão da cultura, nós precisamos nos alimentar daquilo que vai gerar em nós força. Sabe, daquilo que vai gerar em nós uma saúde emocional. Né, a gente ouve tanto de inteligência emocional, né, de saúde emocional, queridos, e a palavra de Deus, ela traz essa saúde emocional para nós. Ela traz essa inteligência, que durante muitos anos, crente era sinônimo de quê? De burrice, né? Os crentes não têm conhecimento, só põe a Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja no domingo, eles nem vivem, né? Porque vida sem graça. Não é assim que falavam? Mas hoje não. Hoje o Senhor tem levantado, sabe, homens e mulheres inteligentes. Sabe, que querem ser influência ali onde o Senhor tem plantado, onde o Senhor tem colocado. Então, sabe, esses jovens mesmo vivendo em um mundo corrompido, nós vivemos num mundo corrompido hoje. Gente, muito, né? Eu tenho 45 anos, não parece, né? Mas, assim, eu tenho ouvido tantas coisas que eu falo, meu Deus, eu nunca imaginei que eu ouvi isso. Eu nunca imaginei, né? Temos algumas irmãs, né? Irmãos mais experientes, não é, irmã? A gente ouve tanta coisa hoje, que assim, a gente fica de cabelo em pé, a gente fica, meu Deus. Então, o mundo está corrompido, sim. Mas Deus tem levantado homens e mulheres que decidiram e que decidirão não se contaminar. Não se contaminar, né, com as coisas que estão aí fora. Filipenses 3, 19 e 20... diz assim, o destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus. Aleluia. De onde esperamos ansiosamente o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então aqui diz que o Deus é o ventre. E eu entendo assim, o Deus é o ventre, é o prazer. O prazer da alma, a satisfação, aquilo que agrada. Agora eu pergunto para você, será que muitas coisas que estão sendo nos oferecidas, às vezes não dá uma vontade de, né? Às vezes não tem aquela aparência assim, nossa, que coisa boa, né? Ai, mas isso aqui. Por quê? Porque às vezes vem com aparência, né, de coisas boas. E aí muitos, sabe, quando o Deus, o Senhor, é a sua alma, é o seu prazer, acabam cedendo. E algo que Deus falou muito forte ao meu coração é que nosso prazer não pode estar acima da vontade de agradar a Deus. O nosso prazer não pode estar acima da vontade de agradar a Deus, de obedecer, queridos. Muitas vezes vão ser nos oferecido coisas e que aparentemente elas dão prazer. Porque muitos jovens, às vezes, eles são atraídos, né, pela cultura do mundo, através da influência de amigos.
Por quê? Porque você olha para os amigos, eles estão sempre rindo. Eles fazem loucuras, né? Estão sempre de bem com a vida. Parece, sabe, que para eles... E aí o jovem olha aquilo, puxa, mas, né? Ele está tão feliz. Ele está tão de boa. Eu acho que eu vou experimentar também, porque isso, né, deve dar um prazer. Deve dar uma satisfação. E aí, amados, eu creio que entra aquela palavra, né? Que diz lá em Gálatas: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando o amor de Deus, ele encheu o meu coração, ele preencheu o meu coração, e eu me apaixonei por ele, podem vir outras coisas. E até eu, né, dar uma... Mas daí eu vou dizer não. Me importa agradar a Deus. O meu prazer não pode estar acima da vontade de agradar a Deus, de obedecer a Deus, de cumprir aquilo que Deus tem para a nossa vida. João 4:34, Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Queridos, eu creio que eu e você todos os dias, para vivermos o propósito de Deus, nós vamos ter que andar sim na contramão da cultura, daquilo que os nossos amigos estão fazendo, daquilo que os nossos familiares, né, o caminho que eles estão andando, os valores que eles têm, as opiniões e o jeito de fazer as coisas. Nós vamos ter que andar na contramão, e muitas vezes nós vamos ter que sim abrir mão do nosso prazer de fazer a nossa vontade, né? E fazer essa oração como Jesus: a minha comida, ou seja, aquilo que me alimenta, aquilo que me dá prazer, é fazer a vontade de Deus e cumprir a sua obra e concluí-la. Quantos começaram bem, apaixonados por Deus, entregaram as suas vidas, tantas promessas, tantas palavras de Deus sobre a vida deles, mas daqui a pouco foi apresentado diante deles um outro caminho, algo prazeroso, algo que naquele momento a sua alma estava tendo necessidade. E queridos, ninguém é tentado, né? Ninguém é tentado naquilo que não tem importância. Nós só vamos ser tentados naquilo, né, que muitas vezes o nosso coração é inclinado para aquilo, né? E aí nós precisamos ter essa convicção forte no nosso coração, que aquilo que me alimenta é a vontade de Deus. Aquilo que me dá força, que me dá convicção, que me dá ânimo, é saber que Deus tem um propósito, e eu estou aqui para cumprir o propósito dele e concluir a obra. Muitos desistiram, porque às vezes ir na contramão é perigoso, não é? É perigoso, amados, ir na contramão. É muito perigoso. Nós vemos os 3 amigos lá, né? Que aí o rei levantou uma estátua, e cada vez que fossem tocados os instrumentos, né? Todos teriam que se curvar diante daquela estátua do rei. E foi um decreto, foi algo que foi estabelecido. E aí aqueles 3 amigos, eles tinham uma decisão no coração de adorar a Deus, de glorificar a Deus. E eles decidiram que eles não iriam, né, se curvar diante daquela estátua. E aí, amados, onde muitos desistem, porque aí chega no momento aonde o negócio apertou, aonde você está vendo que, meu Deus, sabe quando você está assim, para onde que eu vou, o que que eu faço, e agora o preço é alto,
Porque o preço é alto para viver o propósito de Deus na contramão da cultura. E esses jovens tinham essa consciência. E aí quando a música tocou, que viram que eles não se curvaram, foram chamados. E o rei falou: por que vocês não se curvaram? Eles falaram: rei, nós não nos curvaremos. Nós adoramos somente ao único Deus. Ao único Deus que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E aí, queridos, o que aconteceu? Foram lançados, na fornalha. E aquela grande expectativa: e agora? Será que vão ser livres? Será que vão ser mortos? Será que vão morrer queimados? E todo mundo olhando. Mas aqueles jovens tinham uma convicção, no coração de quem eles eram. E eles estavam dispostos a morrer por Deus. E sabe, amados, que às vezes tem muitos que falam: não, eu estou disposto a morrer por Deus. Se você está disposto a morrer por Deus, então viva por Ele. Esses jovens, eles viviam por Deus. Por isso que eles estavam dispostos a morrer. Morreram, mas eles viviam por Deus. Numa cultura totalmente pagã, contrária. E eles tiveram, sim, ameaças. Mas eles não temeram diante das ameaças. E o Senhor os livrou. Eles saíram de lá ilesos, queridos. E o próprio rei, teve que reconhecer o poder do Deus daqueles jovens. Eu creio que é um tempo onde nós, como cristãos verdadeiros, que sabem o propósito nessa terra, queridos, o mundo vai ver quem é o nosso Deus. Através dos nossos testemunhos. Vivendo por Deus na faculdade, vivendo por Deus no trabalho, vivendo por Deus, lá na empresa, naquele cargo que você tem. Vivendo por Deus, amando ao Senhor. E esses jovens, eles puderam tantas vezes testemunhar do poder de Deus. No versículo lá 27, nós vemos que o rei, ele teve um sonho que o perturbou demais. E aí ele chamou todos os sábios, todos os astrólogos, todos aqueles que tinham conhecimento, e disse assim: vocês precisam, primeiro, dizer qual foi o meu sonho, e depois interpretar. Aí os magos entraram em desespero, Mas como, rei? Você precisa contar o sonho para a gente. Conta o sonho, que daí a gente vai interpretar. Mas ele falou: não, vocês não são sábios? Eu coloquei vocês aí, vocês têm uma posição, e vocês vão ter que contar o meu sonho e interpretar o meu sonho. E ele falou: se não acontecer isso, eu vou matar todos. E Daniel estava no meio, Daniel já fazia parte desse grupo. Daniel temeu quando chegou aos ouvidos dele. Porque os magos chegaram: olha, se a gente não contar o sonho e não interpretar o sonho, ele vai nos matar. Daniel se desesperou? Não. Porque Daniel conhecia o poder de Deus. E aí Daniel vai lá e compartilha com os amigos. Chama Sadraque, Mesaque e Abednego e fala: olha, vamos buscar a Deus. Porque se nós não contarmos o sonho do rei e não interpretarmos, nós iremos morrer. O que eles fizeram? Foram buscar a Deus. O que nós fazemos quando está diante de nós uma ameaça? Nesse tempo de pandemia, queridos? Quantos perderam o emprego? Quantos com problema no casamento? O distanciamento social, quantos se desviaram nesse tempo? Porque a ameaça foi grande. A ameaça de perder o emprego, ficar sem salário, O esposo e a esposa dentro de casa, e aquela briga, e os filhos não estudando, aquela confusão. Quantos casais se separaram nesse tempo? E não só fora da igreja, dentro. Sabe, o que nós fazemos quando vem uma ameaça externa? Nós estamos vivendo num tempo difícil, sim, e nós não podemos negar isso.
Como Daniel, ele tinha, sabe, o temor de que Deus precisaria intervir e revelar o sonho e mostrar a interpretação, porque senão ele iria morrer. Daniel, ele tinha consciência de que a vida dele estava em perigo, mas ele decidiu buscar o Senhor. E esse é um tempo de nós decidirmos buscar o Senhor, para Ele nos dar direção. Muitos se perderam, não sei aqui na comunidade, mas lá em São José, quantos não voltaram, amados? Desde quando começou a pandemia, se perderam no meio do caminho, porque veio a ameaça, né? E ao invés de se voltar para Deus, de perguntar a Deus qual é o teu propósito nesse tempo, Deus me dá direção, me dá discernimento, Deus, que nesse tempo eu use esse tempo para testemunhar, para falar do teu amor, para falar que tem esperança, para falar que tem um Deus que se importa, para falar que tem um Deus que consola, que tem um Deus que cura. E Daniel, ele fez isso, amados. E ele orou a Deus, e Deus deu a interpretação, Deus falou qual era o sonho. E aí Daniel foi, né, para a presença do rei testemunhar. E ele diz assim no versículo 27, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus. Você pode dizer isso? Quando alguém vier com uma notícia para você, existe um Deus no céu. E não é um Deus, é o meu Deus. Existe um Deus nos céus. Olha Daniel, diante desse rei, diante dessa autoridade, queridos, sabe, testemunhando com ousadia. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. E ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Aí ele relata para o rei o sonho e a interpretação. Queridos, é tempo de você se levantar com ousadia para falar do seu Deus. Para falar do Deus que você serve. Seja no seu trabalho, seja no meio da sua parentela. Por quê? Porque o nosso testemunho vai gerar temor a Deus, vai gerar salvação. Daniel, ele testemunhou para esse rei. E olha só, o que o rei disse a Daniel, após ele ter a interpretação e contar o sonho. Não há dúvida de que seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Queridos, o nosso testemunho, o meu testemunho e o seu testemunho para as pessoas irá gerar temor no coração das pessoas. Sabe, reverenciar a Deus, por mais que eles não escolham não servir, escolham não andar no mesmo caminho que você, mas o nosso chamado e o nosso propósito é falar do nosso Deus. Toda cultura tem um Deus, né? Toda cultura tem um Deus, e nós temos um Deus. E nós precisamos falar desse Deus, porque o nosso testemunho, ele vai gerar isso, ele vai gerar transformação. Esse é o nosso propósito aqui nessa terra. Não é se desesperar, queridos. A gente vai passar por tribulação, sim, né? Aperto financeiro, sim. Enfermidade, sim. Vamos chorar, sim. Mas existe um Deus. Existe um Deus, e esse Deus é por mim. Esse Deus te escolheu, esse Deus me escolheu. Mateus 5, 15 e 16 diz assim: e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos brilhar, queridos. A luz do Senhor na nossa vida, nesse tempo, nesse momento.
nessa cultura que nós estamos inseridos e que tem vindo, vamos brilhar a luz de Deus. Vamos na contramão. Não vamos nos conformar com aquilo que nós temos visto, com aquilo que nós temos ouvido, o que está sendo, sabe, parece que querem empurrar a goela abaixo para que a gente aceite. Nós somos luz. Você é luz, e nesse tempo de trevas, de incerteza, aonde a vacina vai vir, e não vai mais ter pandemia, não vai ter mais, né? Toque de recolher, aí daqui a pouco vem a bandeira vermelha, e os hospitais estão cheios, e aí você fala, meu Deus, o que vai ser? Meu Deus! Não, há uma luz em nós para brilhar nesse tempo, há uma luz na sua vida nesse tempo. Por mais que às vezes chorando, sim, talvez você está aqui, ou você está em casa e perdeu alguém que você amava. Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós temos o Consolador, nós temos o Espírito Santo de Deus. Queridos, o mundo, deixa eu falar uma coisa para você. O mundo, ele não vê o nosso coração. O mundo vê as nossas atitudes. O mundo não vê o seu coração. Deus vê. Mas o mundo, ele não quer ver seu coração. Ele quer ver as suas obras. São as suas atitudes. Foi a atitude desses jovens, queridos, de não se curvar. Não foi, já estava no coração deles, mas o que aquele povo viu foi atitude, foi coragem, foi convicção de fé, foi certeza de uma identidade, por mais que mudaram o nome deles, colocando o nome dos deuses daquele povo, para já incutir uma identidade, agora o nome de vocês vai ser mudado, porque agora vocês pertencem a essa cultura, a esses deuses, mas estava aqui dentro. A identidade estava aqui dentro, a cultura estava aqui dentro, os valores estavam aqui dentro. E eles tiveram uma atitude. Muitos falam, ai, Deus vê o meu coração, eu não preciso falar que eu sou cristão, ai, eu não preciso. Mas cadê as atitudes? Que o mundo está esperando, que os seus amigos estão esperando. Deus vê o seu coração, mas o mundo vê as suas atitudes. E será que as nossas atitudes estão manifestando Deus, a cultura do reino, a palavra de Deus, o propósito de Deus ao mundo, nessa cultura, nesse mundo corrompido? Nós temos brilhado a luz. As nossas atitudes têm manifestado a glória de Deus, queridos. Daniel 3, 28 e 29. Logo após aqueles jovens saírem da fornalha, olha o que ele diz. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua própria vida, a prestar culto e a adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem, de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e a sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Olha isso, queridos, que tremendo. Sabe, um rei idólatra, reconhecendo que nenhum outro Deus é capaz, ou é igual, ou é semelhante ao Deus daqueles jovens. Sabe que no lugar onde Deus tem te colocado, através do seu testemunho,
os teus amigos, os teus parentes possam ver a presença de Deus, a glória de Deus se manifestando na sua vida. E eles possam, sabe, declarar: olha, o Deus que você serve, Ele é poderoso. Não há Deus como seu Deus. E te respeitar, queridos, nos respeitar como servos de Deus, como filhos de Deus. Eu creio que Deus quer levantar uma igreja onde o mundo vai olhar e vai respeitar, sabe? Não vai falar: mas aquele lá é o crente, mas não tem nada de diferente de mim. Porque hoje a gente vê tantos cristãos, queridos, que é difícil você identificar se, sabe, se é cristão mesmo ou se não é, porque está tudo tão parecido, né? A cultura está tão se misturando, né? A forma de pensar, a forma de agir, a forma de sentir, a forma de falar, sabe? As atitudes. Então, às vezes é complicado da gente, né? É claro que a gente não julga, não, como eu falei. Deus vê sim o coração, mas às vezes as obras e as atitudes não estão, sabe, mostrando realmente que aquela pessoa é um discípulo de Jesus, é alguém que ama ao Senhor. E teve um momento onde Daniel ele precisou confrontar o rei teve um outro sonho, lá em Daniel 4:27, só que era um sonho que não era favorável ao rei, como foi o primeiro. Nesse sonho, Deus estava repreendendo o rei para que ele se arrependesse dos seus pecados. E aí, de novo, o rei foi: Daniel, sonhei isso, 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 e agora você interpreta. E aí, quando Deus falou a interpretação para Daniel, ele temeu muito, porque ele precisaria confrontar aquele rei. Não era coisa boa, né? No sentido de que o rei quisesse ouvir. Mas, mesmo com muito temor, com muito respeito, porque a gente não está aqui para confrontar o mundo, para destruir ou para diminuir, ou para falar: você vai para o inferno se você estiver fazendo isso. Não, mas sabe, através da palavra de Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus, gerar um constrangimento para arrependimento. E Daniel chegou diante do rei e falou: olha, rei, Deus está falando aqui, né, lá em 4:27, portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, e pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Sabe aquele momento onde o Espírito Santo está falando para você: fala para aquele teu amigo que esse caminho é caminho de morte. Fala para aquela pessoa que Deus a está chamando, que se ela não mudar o seu comportamento. E aí você fala: não, imagina! Eu não posso falar uma coisa dessa, senão eu vou perder o amigo. Senão, ela vai me jogar pedra, ou ela vai me caluniar, ou ela vai... E a gente fala: não vou falar. Nós estamos aqui com um propósito, né, de levar a palavra de Deus. E levar o quê? Qual é as boas novas? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se arrependa dos seus maus caminhos. Se arrependa, não é essa vida que Deus planejou para você. Não é isso que Deus tem para a sua vida. Se arrependa. Muda a direção da sua vida. Muda, né, o foco do seu coração. Entrega o seu coração para Deus. Sabe, queridos, não ter medo de em Deus confrontar, de repente, aquele que um dia andou aqui, mas está, vivendo na cultura do mundo, se conformando com o mundo. Seja canal de Deus na vida dessa pessoa. Manifeste o reino de Deus. Seja um instrumento como Daniel. Ele tinha uma alta posição, amados. Não era qualquer posição. Era uma alta posição. E ele podia pensar: mas meu Deus, se eu falar isso, eu vou perder minha posição, né? Ou o rei vai me matar, porque eu vou falar que ele tem que se arrepender, porque ele é um idólatra, ele tem que se curvar, ele tem que se humilhar. Ele não temeu. Ele não temeu, porque eu creio que Daniel sabia porque ele estava lá. Ele sabia porque ele estava lá. Então ele confronta o rei, né? E o rei, então, ouve aquela palavra, né? Aconteceu realmente
por um tempo, né, o rei perdeu o juízo, né? Talvez ele ouviu a palavra, tá bom, né, Daniel? Não deu muito crédito aquilo que Daniel tinha falado, mas no 4:37, depois de passar aquele período, e eu creio, sabe, amados, que Daniel ele não ficou feliz com aquilo, mas eu creio que, não sei quanto tempo durou, né? Mas eu creio que Daniel, ele orava por aquele rei, para que aquele rei fosse liberto, né? Então nós não estamos aqui para julgar o mundo ou as pessoas, não, né? Mas nós estamos aqui, né, para manifestar o reino, para brilhar a luz, para dizer se arrependa. Um dia eu andei nas trevas, um dia minha vida era assim, mas Deus entrou e colocou ordem, curou a minha alma. Hoje eu tenho alegria, eu tenho paz, mesmo em meio a essa situação de perda, né? Perda de emprego, perda de pessoas que eu amava, mas eu tenho um Deus, e esse Deus quer ser o seu Deus também. Ele diz no 4:37, agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo. Ou seja, depois o rei, né, depois de ter apanhado ali naquele período, né, eu mereci. Tudo que Deus faz é certo. Deus não erra. Diga, Deus não erra. Deus não erra, queridos. Às vezes tem momentos que você fala, Deus, por que isso, Deus? Por que isso, Deus? Como que isso vai me fazer glorificar o teu nome? Deus não erra. E o rei reconheceu isso. E todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Daniel e seus amigos cumpriram o propósito de Deus no meio de uma cultura corrompida. E esse é o nosso chamado nesse tempo. É a nossa missão nesse tempo. E eu quero te convidar a ficar de pé agora. Eu quero que você possa colocar a mão no seu coração. E que você possa fazer uma oração, sabe, para o Senhor. Dentro de tudo aquilo que eu pude compartilhar com vocês nessa noite. Desses 3 jovens, inseridos numa cultura contrária. Mas eles não se contaminaram. Queridos, eu quero que eu e você nessa noite possamos avaliar o nosso coração, aqueles que estão em casa também, que ouviram essa palavra, e que de repente você olha para o seu coração e ele se contaminou com algumas coisas. Talvez o seu coração se corrompeu com algumas coisas contrárias à vontade de Deus, que te distanciaram de Deus, que te tiraram do propósito. Sabe, talvez você esteja aí na sua casa e tantas promessas de Deus tem sobre a sua vida, só que você abriu mão das promessas para comer dos manjares, daquilo que dava prazer para a sua alma naquele momento, que satisfazia a tua alma naquele momento. Você abriu mão de fazer a vontade de Deus para satisfazer a si mesmo, para satisfazer a sua própria alma, sabe, as necessidades da sua alma. Mas eu creio que o arrependimento é o caminho. O arrependimento é o caminho para nós, sabe, voltarmos de novo para o centro da vontade de Deus, para nós voltarmos de novo a viver aquilo que o Senhor planejou para nós. Vai orando aí no seu lugar, na sua casa. Rei dos céus, quem pode Deus vê o teu coração. No santo
Quem é o Senhor da sua vida? Dos céus, É o Rei dos céus? quem pode Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham um Deus. como E eles não negociaram. você me vê? Eles não se curvaram. Eles não se dobraram diante das coisas que foram oferecidas. E até mesmo diante de ameaças. E subir e entrar no teu lugar. Na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há. Ele é o dono do seu coração. Dono de tudo que existe, dono do meu coração. Quem está no centro do seu coração? Quem? Na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração, Com todo o meu coração. com toda a força que há em mim, minha vida inteira, A vida inteira. pra te conhecer. A vida inteira. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Aleluia, Senhor. Com todo o meu coração, Cante essa canção agora para Deus. toda Seu Deus. força que há em mim, Ao único Deus digno da sua vida. te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Aleluia. Queridos, eu não sei quantos anos Daniel e seus amigos ficaram no meio daquela cultura, se morreram ali, eu não sei quantos anos, queridos. Mas durante todos os dias que eles viveram, foi para glorificar a Deus, foi para manifestar a cultura do reino, os valores do reino, a testemunhar que só existe um único Deus, digno de todo louvor, digno de toda honra, digno de toda glória. Sabe que o mesmo Espírito que estava sobre esses homens, eu creio que é o mesmo Espírito, queridos, que está em nós. Sabe, o Espírito de Deus. Então que nós possamos nessa noite decidir não nos contaminar e viver o propósito de Deus nesse tempo, para que o nome dele seja glorificado e que possamos nos arrepender, sim, cada vez que nos depararmos diante, sabe, de algo que nos fez cair, tropeçar, pecar. Mas se nós nos arrependermos, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar e continuar o propósito dEle nas nossas vidas. Que, como o rei falou, Deus é aquele que abate os arrogantes, mas que exalta aqueles que se humilham, aqueles que reconhecem, aqueles que o temem. Que
Deus abençoe a sua vida. Que durante essa semana o Espírito Santo continue a falar com você e ministrar ao seu coração coisas profundas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.